Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a porta da salvação se abre quando reconhecemos nossas faltas, nos arrependemos diante do Senhor e rogamos pela sua misericórdia. Senhor, tende piedade de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por muito tempo, nós procuramos um caminho, algum lugar que nos leve à felicidade, que a tristeza saia de dentro do nosso coração, que nós possamos ficar simplesmente em paz, tranquilo, sem que a nossa cabeça nos acuse de nada, sem que os nossos pensamentos fiquem entre o passado e o futuro, entre o que os outros deveriam fazer e não deveriam, e como nós gostaríamos que certas coisas pudessem acontecer, para que a nossa vida pudesse ter algum sentido. Na ausência de Deus, nós sempre cremos nos fatos. Então as coisas que nós desejamos, caso elas aconteçam, é um sinal de bênção e prosperidade. E de alguma forma, se não acontece o que eu quero, é como se Deus não ouvisse a minha oração ou não conversasse comigo. E quando nós idolatramos algo demais, quando nós desejamos algo demais, nós estamos dispostos a tudo, até mesmo a negar as coisas que o Senhor nos ensina e procurar soluções alternativas. Nesse mundo que nós vivemos existem diversas religiões, mas para nós existe um único só Deus. E a salvação vem através dele. Só que para que essa salvação ela possa acontecer, para que espiritualmente nós possamos receber o Espírito Santo, é como se nós estivéssemos dando uma permissão, dizendo: olha, Senhor, pode trabalhar na minha vida, pode curar minhas feridas, pode limpar tudo e pode encher de amor. E é assim que nós nos sentimos quando nós nos aproximamos de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer algumas coisas, porque sem isso é impossível. Porque dentro de um coração orgulhoso, arrogante ou medroso, o Senhor não tem muito espaço para trabalhar. A palavra ela nos ensina que Jesus dizia: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, eu comerei com você, eu estarei com você. E eu estou batendo nessa porta. Você vai abrir? Você vai reconhecer? Será que você vai conseguir admitir que você também erra? Que aquilo que você cobra dos outros, você também faz? Que aquilo que você critica e reclama, você também faz? Que você não é tão perfeito quanto imagina? Que você poderia ter sido melhor em muitas coisas? Quantas e quantas vezes nós não fizemos algo sabendo que estava errado, mas por orgulho acabamos não pedindo desculpa ou retratando. E assim a gente vai seguindo, erro sobre erro. Eu sei que alguns vão justificar: mas eu também fiz coisas boas. Quando Deus estava com você, você fez, mas sozinho só fez o mal. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Provérbios 28, versículo 4, 9 e 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então aqui
foi de novo colocado à mesa a situação que nós falamos ontem sobre a batalha espiritual, a batalha sobre o bem e sobre o mal. Quando nós não temos discernimento espiritual, quando nós ainda não nos aproximamos do Senhor, quando nós não conhecemos a luz, na escuridão nós não podemos ver nada, na escuridão tudo é imaginação. Então, no meio da escuridão que nós vivemos, nós temos uma imagem de que nós somos uma boa pessoa. Mas se você fosse bom, por que você precisaria mentir ou distorcer as coisas que você fala, para que as pessoas não pudessem perceber as reais intenções do seu coração? Então, só nessa explicação, nós já percebemos que Deus ele não está perto da nossa vida, porque o pai da mentira é o diabo, e eu poderia chamar assim Jesus, sendo o pai da verdade. Então a palavra nos ensina: quem não respeita a lei de Deus, quem não respeita a palavra de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, pois como eu posso respeitar aquilo que eu nem sei o que é? Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu conheço a lei de Deus, e às vezes você lê a lei, dá a impressão que a lei é algo que vem para me punir. A lei de Deus ela só serve para mostrar os meus pecados. Não, a lei de Deus serve para mostrar o que eu faço quando eu estou inspirado por Deus e o que eu não faço quando eu não estou. Ela serve apenas para que eu possa reconhecer os momentos que Deus estava atuando na minha vida e os momentos que Ele não está. Então, quem não respeita a lei de Deus, e nem poderia, a lei de Deus só respeita quem está com o Espírito Santo. E ele diz, lembra que eu já falei? Nós precisamos nos posicionar. Então a palavra diz, está do lado dos maus. Então todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, todos aqueles que não ligam para as coisas que Deus ensina, que querem criar um Deus onde é o evangelho da porta larga, que tudo pode, porque Deus conhece o meu coração, porque no tempo disso e no tempo daquilo, e Deus está ali dentro dele o tempo todo, acusando e gritando, mas ao invés de aceitar que não é tão bom ou que poderia ter feito mais pelas coisas, continua sempre ainda arrumando uma desculpa. A culpa está e ela dá uma desculpa. É como se ela, ao invés de Jesus perdoar e tirar a culpa, ela mesma tira a culpa dela, e a culpa sendo dela, ela coloca em quem ela quiser. Então, quem não está do lado de Deus, está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então, quando nós obedecemos a lei de Deus, quando nós seguimos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, quando nós aceitamos a salvação em Jesus Cristo, nós nos posicionamos do lado do bem. E nessa batalha espiritual vai ter o lado do mal. Então, como eu desconfio ou como eu entendo quem está com quem? É através da lei. Eu observo a lei de Deus e observo o comportamento. Está de acordo com a lei? Está com o mesmo espírito. Não está? Está com o outro. Agora, eu seria muito inocente em querer achar que uma pessoa que não respeita a lei de Deus, ela vai fazer coisas boas. Ela vai ter uma postura diferente. Ela vai ser rude. Ela vai ser muitas vezes grosseira. Ela às vezes vai ser ciumenta, briguenta. É uma pessoa que vai tentar oprimir as outras pessoas, calar as vozes. E é normal. Isso não quer dizer que essa pessoa ela não tenha salvação, mas quer dizer que ela precisa se arrepender. Ela precisa receber a palavra de Deus e aceitar essa palavra. Então esse é o nosso papel enquanto evangelizadores. Primeiro aplicar na nossa vida, para que a nossa vida possa ser vista por outras pessoas. Depois, se as outras pessoas derem abertura, você apresenta a salvação através de Jesus Cristo. Então, tranquilo, nós não estamos aqui para perseguir pessoas. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. No comecinho do devocional eu já disse, às vezes nós temos situações onde nós oramos e parece que Deus não escuta. Tá entendido por quê? Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei.
Então eu preciso começar a conhecer a lei de Deus, eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a aplicar essa lei sobre a minha vida, e aí eu olho os meus maus caminhos e as coisas que eu fiz, e através disso eu tenho a oportunidade de me arrepender. Mas eu preciso primeiro reconhecer, depois eu preciso aceitar que eu não sou bom. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de certo, isso pouco importa. Pra gente o importante agora é tirar a bagunça, limpar a sujeira. Porque senão, como que você poderia comer uma comida maravilhosa num prato que ele tá todo sujo? Você gostaria de estar bebendo uma água, alguma coisa em um lugar que tá todo... Não dá, você toma banho e veste uma roupa suja? Não, não tem, nós precisamos deixar o certo do jeito certo. Então, não tem problema que hoje Deus ele não está atendendo as tuas orações, talvez porque você também não atenda às coisas que Ele diz. Você está ali pedindo para Deus fazer as coisas, Deus está pedindo para você fazer as coisas, mas você só quer a glória de Deus, mas não quer obedecer ao Senhor. Se você tivesse um filho, e o teu filho não faz nada do que você pede, e ele viesse pedir algo para você, você faria? Você daria um presente, daria alguma coisa? Ah, então, teu filho tá ali tocando terror de tudo quanto é tipo, trazendo preocupação, trazendo desentendimento dentro da família, fazendo as coisas, tipo assim, terrível, mal educado, grosseiro, larga as coisas tudo bagunçado, nossa, tá daquele jeito, do jeito que o diabo gosta. E aí do nada ele vem e fala, ó, você vai me dar um iPhone novo aí, você vai me dar um carro, não, eu vou embora de casa, você que vai pagar as contas. Tem condição de ter uma conversa assim, com essa arrogância? Não respeitando o pai, não respeitando a mãe, não respeitando nada, ainda querendo exigir o que vocês teriam que dar ou não? Ah, não dá. Não dá, desse jeito, você me desculpa. Mas nem nós, sendo maus, sabemos o que é certo e o que é errado e como devemos tratar as pessoas. Agora que a gente quer um Deus que tanto faz. Não é assim. Você já recebeu a sua vida e nunca disse nenhum obrigado ao Senhor. Nunca retribuiu de nenhuma forma. Você desiste nas primeiras coisas. Para fazer o errado, nós somos persistentes. Mas para desistir de Deus, basta que as coisas fiquem bem. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Será que é por isso que a sua vida está toda errada? Será que é por isso que as coisas não dão certo? Por isso sempre alguma coisa parece que vai dar certo, mas no fim acaba dando tudo errado. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, confessar, reconhecer, admitir, aceitar e, através disso, nos arrepender. Porque quando o Espírito Santo vem até nós e nós olhamos tudo que nós perdemos ao lado de Deus para viver no meio da escuridão, para viver no meio do nada, para viver no meio de lugar que nós nos sentimos sujos, onde nós nos sentimos maltratados, onde nós nos sentimos sozinhos. Então existe um arrependimento muito grande dentro de nós e nós precisamos, através desse arrependimento, fazer o que a palavra nos ensina. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Então olha aqui, vamos prestar atenção. Eu encontrei o meu pecado porque a lei de Deus me ensina o que é certo e o que é errado. Apesar de que nós sabemos o que é certo e o que é errado, sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, eles nos acusam. Quando você faz algo e se arrepende, você se arrepende por quê? Porque os teus sentimentos ficam ruins. E aí você sente a necessidade de pedir desculpa, de retratar e de fazer alguma coisa. E com Deus também é a mesma coisa. Só que ao invés de nós termos magoado alguém que é de dentro de casa, um amigo, alguma coisa, nós magoamos o Senhor. Então, nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos a Ele e o fim, os abandona. Então, antigamente eu não respeitava a lei de Deus, estava do lado dos maus. Hoje, eu respeito a lei de Deus, estou do lado dos bens. Então, para mim, estar do lado dos bons, na verdade, é porque eu abandonei o pecado, eu abandonei aquilo que Deus dizia que era errado. E talvez você escute isso também com tanta coisa, dizendo, poxa, mas eu não vou poder fazer mais nada. Tá bom, vamos dar liberdade pro seu filho. Ou pra sua filha, eu acho que a filha fica mais prático. Então, a partir de hoje, a tua filha vai chegar e vai falar assim, mamãe, senta aqui, vou virar prostituta. Ah, decidi mais uma coisa, vou começar a fumar crack também.
E durante a semana eu vou tomar só uma pinguinha, um negocinho assim. Vou começar a sair com pessoas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As coisas que tem em casa, eu vou pegar e vou começar a vender. E você poderia também depositar um dinheiro na minha conta todo mês. Vou usar o teu carro? Não, melhor, vou emprestar o teu carro para os meus amigos, porque eles precisam vender droga e não tem muito como se locomover. Talvez a polícia possa prender, mas tudo bem, tudo normal. Você iria gostar disso? Então, quando Deus ele diz sobre o pecado, são coisas desse jeito, são coisas vergonhosas, são coisas que não trazem bem a ninguém. Só que o diabo ele implantou na nossa cabeça alguns termos, e a igreja tem grande parte disso, porque ela quer, ao invés de dizer que Deus é o amor, que Deus é a punição. Tanto que tem igreja que quando você faz alguma coisa errada, ele pune você orando. Para nós a oração é a bênção, é aquilo que Deus atende. Para outros não, e eu respeito. Só me é espantoso que você um dia tenha a oportunidade de ler a palavra de Deus e de olhar tudo que você viu dentro daquela igreja, e aí você se questiona, poxa, mas por que eles não seguem o que está na palavra? Porque quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, e é por isso que aquelas pessoas elas não têm mudanças de vida, por isso que elas não abandonam os seus pecados. E eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou lendo a palavra de Deus e olhando. Eu olho a minha vida, legal, olha a outra vida, legal, e Deus me disse, quem respeita tá de um jeito, quem não respeita tá do outro. E não é à toa que precisa fazer orações repetitivas, porque da mesma forma que a palavra nos ensina que o Espírito vai nos ensinar a orar, se não tem Espírito não tem oração. Repete qualquer porcaria aí, tá tudo certo. Por mais que tenha um aspecto, não tem Jesus, Jesus não aceita do jeito que nós, vamos pôr a mãezinha no lugar, põe o seu José, o seu José, a mãezinha vai lá receber a gente. E eu não estou desmerecendo a mãe de Jesus, pessoa importante e central nisso tudo. Só que ela não tem esse papel, porque não foi dado essa autoridade para ela a Deus, por Deus a ela. Então, cada coisa no seu lugar. Não tá achando que é verdade? Pega uma Bíblia, começa a ler. O dia que se você terminar, você pega o versículo que você diz, olha, você está errado porque o versículo tal está dizendo isso. Não está. Ninguém deu essa autoridade, ninguém fez isso e ninguém. Tá? Então vamos seguindo. Então eu olho para Jesus, reconheço os meus pecados, reconheço que a lei de Deus é boa, reconheço que dentro de mim existe a vontade de fazer o bem, mas eu não consigo fazer porque o pecado está abundante em mim. Então eu me arrependo de tudo que eu fiz e quero me aproximar do Senhor. Se a gente vai lá em Mateus 3, versículo 1, 2, 5, 8 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós estamos lendo um relato de Mateus que está no Novo Testamento. E ele estava dizendo sobre João Batista. Quem era João Batista? Era um pregador. Então a missão de João Batista era cumprir uma profecia de Isaías, que dizia que alguém iria abrir um caminho no deserto, um caminho plano. Então João Batista ele veio para anunciar a chegada de Deus. Mas para que Deus pudesse chegar, o que era preciso? Arrependimento. Olha que aquela mesma passagem de Provérbios está sendo praticada aqui embaixo. É exatamente o mesmo passo a passo. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então ele estava lá no deserto anunciando a mensagem de Deus. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, reconheçam. Olha, vocês precisam se reconhecer, porque o Senhor vai vir nos visitar, porque o reino de Deus, ele está próximo. Então eu preciso reconhecer o quê? O meu mal,
para que eu me posicione, porque quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Se eu me arrependo, eu passo a fazer parte do lado dos bens, então eu tenho que me arrepender e abandonar a minha vida. Então as pessoas que vinham até o deserto, encontrar João Batista, encontrar a mensagem de João Batista, aceitar a base do chamado dele, que era chamar as pessoas ao arrependimento. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Então, diversas pessoas, elas receberam o chamado. Como que elas sabiam que João Batista estava pregando no deserto? Nós não tinha um zap para pôr lá. Hoje tem o culto da prosperidade. Hoje tem a unção do fogo. Hoje é o jejum de Daniel com a sei lá o que, eu não sei na onde. Hoje é o dia da vassoura ungida, que você vai varrer a tua casa e vai espantar todo o mal. Hoje é o dia do amor. Ai, vai trazer o amor para tua vida. E é isso. Deus pra gente é isso. Porque de alguma forma, algumas pessoas ao se arrependerem, elas sentiram a paz de Deus. E eu creio que é o testemunho dessas pessoas que fizeram outras pessoas irem até Ele. E é o nosso testemunho da mesma forma que faz outras pessoas irem até Jesus. E essas pessoas, elas iam lá para fazer o quê? Confessando os seus pecados. Então eu chegava lá, confessava, conversava com Deus e confessava a minha maldade, as coisas que eu fiz de errado, as coisas que eu não deveria ter feito, as coisas que eu me arrependo, as coisas que eu me sinto sujo, sabe, os meus erros. E depois que eu me arrependia, ele era batizado por ele no Rio Jordão. Olha como a figura do batismo ela é interessante. O batismo servia para quê? Para as pessoas terem uma simbologia de que os seus pecados estavam sendo lavados e que aquele renascimento das águas, eles iam acontecer na vida dessas pessoas. Então ele ia me confessar e eu me batizar. Olha a diferença da confissão. Não é isso que eles fazem hoje. É uma reconciliação com Deus. É olhar minha vida de pecado, é olhar minha vida lá atrás e tudo que eu fiz longe de Deus e dizer, olha, eu não quero mais viver desse jeito. Então olha como o significado se torna muito maior. E ele dizia, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista já estava dizendo, olha, vai vir alguém depois de mim. Quem é esse alguém depois dele? É Jesus Cristo. Então as pessoas que se arrependeram, elas foram batizadas por um batismo de arrependimento, de reconhecimento. E assim Deus se reconciliou através dessas pessoas. E ele dizia também que teria um outro batismo, que seria feito através do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vem até nós quando nós nos arrependemos. É Ele que vem nos consolar, é Ele que vem cuidar. E é curioso quando a gente olha a história de João Batista que ele vai ser morto, ele vai ser decapitado. A cabeça dele vai ser servida numa bandeja. Por quê? Porque ele pregava que as pessoas deveriam fazer as coisas certas e os poderosos da época não queriam fazer o certo. E a partir daquele instante, sabe quem começou a dizer arrependam-se? Jesus. Então a mesma voz que clamava no deserto, que batizou Jesus, Jesus foi batizado por ele. Quando Jesus foi batizado, uma pomba simbolizava aquilo, o Espírito Santo e toda a graça e tudo aquilo que estava acontecendo. E olha como João diz, olha, eu não sou nem digno de levar as suas sandálias, mas você me permitiu batizar, você me permitiu chegar perto, participar da sua vida, mostrar que aquela fé que eu processo você também aceitou. Então existe uma simbologia muito grande nisso tudo sobre a humildade e a natureza de Deus, assim como nós vemos no lava-pés, que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus não tem vergonha de servir. Para ele não é grande aquele que recebe, maior ainda é aquele que serve. Então nós precisamos passar por esse processo de arrependimento para que as portas da salvação elas possam se abrir. Primeiro eu reconheço que eu vivi minha vida toda do lado do mal. Depois eu me arrependo diante do Senhor, confessando o meu pecado.
e depois eu rogo pela sua misericórdia, demonstrando o meu arrependimento e abandonando a velha vida. É exatamente o que a frase diz. Você não precisa ter medo, você não precisa ter receio, porque quando nós recebemos a graça de Deus, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, porque sem Deus ninguém é bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa entrar na sua casa, entrar na sua vida, fazer parte da sua família, do seu coração. Lembra dos exemplos que eu dei. Eu sei que talvez isso possa estar acontecendo dentro da tua casa. Eu sei também que não é fácil, mas com todas as coisas que nós vivemos, com o Senhor elas se tornam possíveis, não apenas de se suportar, mas de melhorar. Porque quando as pessoas elas notam a nossa mudança, elas conseguem reconhecer Jesus pelas nossas palavras, elas encontram a salvação e encontram um motivo maior de reconhecer os seus pecados e mudar de vida. Antes, Deus não ouvia as nossas orações, agora o Senhor, Ele vive conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.